O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB. Ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Mário Galucci vai falar sobre atualidades contábeis, ANS, liberação. Eu estou fazendo um trabalho mental com ele. Não fume. Ao microfone sem fio. Vou desligar esse então. Bom dia a todos. Vamos falar um pouco de atualidade, vamos falar de PEONA, vamos falar de E-Social e vamos começar por As singulares estão recebendo muitas multas ultimamente e parece que estão recebendo com espanto. Até parece que isso já não tem, né? Então vamos começar pela 124. De 30 de março de 2006, aonde está previsto todas as multas, né? E que vocês estão recebendo com espanto. Para não, vai forte agora. Forte, é só uma coceirinha. Mais forte. Que delícia. Ai, que coceira maravilhosa, viu? Ui, coça mais forte, vai, coça. Então, no título 2 das infrações, a gente começa com natureza estrutural. O que nós temos nessa sessão? Do exercício da atividade da operadora. E aqui já começa com autorização de funcionamento, registro de produtos, contratos, alienação de carteira e práticas irregulares e nocivas. Do artigo 18 ao 32 prevê R$1.755.000 de multa. Já começa dessa forma. São 110 artigos de multas. Na seção 2, dos documentos e informações, nós temos requerimento de informação às operadoras, quando eles pedem esclarecimentos. Envio de informações periódicas, de OP, CIP, CIB. Incorreção e omissão das informações, falsidade e fraude, publicação ou divulgação de informações. Do artigo 33 ao 40 prevê R$280.000 de multa. Do relacionamento da operadora com o prestador. Unimilitância, restrição de atividade do prestador, contratualização e padrão de informação com os prestadores. Artigo 41 ao 44C, R$260.000 de multa. No capítulo 2 das informações econômico-financeiras, só da situação econômica, nós temos 1.020.000 previsto por adoção de plano de conta errado, escrituração de registros contábeis, publicação de demonstrações contábeis, constituição de provisões, provisões técnicas, fundos e provisões, vínculo de ativo garantidor, inadequação e insuficiência de ativos garantidores.
da variação da conta prestação pecuniária. Mudança de faixa etária, reajuste não autorizado, reajuste acima de permitido, período de referência, reajuste de plano, conta prestação distinta em contratos. Artigo 57 ao 61, mais R$345 mil. Das infrações de natureza assistencial, da relação com o consumidor, a primeira seção, R$1.030.000 previsto com essas infrações de ingresso de consumidor em plano, renovação de contratos, recontagem de carência, fornecimento de cópia do instrumento, preenchimento incompleto, cláusula de garantias legais, informações devidas aos consumidores. Da cobertura, do benefício ou acesso da cobertura. Urgência e emergência, remoção, doenças e lesões pré-existentes, contrato individual, interrupção de internação, acesso a procedimentos. Mais R$630 mil. Juntamos 110 artigos que totalizam R$4.690.000 de multa. Tá? Então, quando a gente recebe essas multas que a gente está vendo, está tudo previsto. Né? E a gente vê com certo espanto, nossa, ganhei 40 mil, 25, 30. Então, fazendo um exemplo da minha área, né? Então, adoção do plano. Se o plano de contas estiver errado, R$100 mil. Se ele estiver errado, a escrituração também está errada. E aí vem a consequência, mais 80. Tá? Na Constituição de Provisão Técnica, se não fizer certo, é 80. Se ela não estiver certa, o ativo garantidor também não está certo. E aí são mais 50. Então, o simples fato de eu estar na contabilidade, não adotar o plano de contas, errar a provisão, uma provisão de risco, um cálculo, vocês estão sujeitos a R$310 mil. Tá. Bem. E aí vem a última informação. Em 2013, de janeiro a agosto, 243 milhões de multa a agência aplicou. Tá? De 2009 até nos últimos 5 anos, ela cobrou apenas em 5 anos 50 milhões. Em 8 meses de 2013, ela aplicou 243 milhões. O que acontece? Em 2013, somente 20% pagaram as multas. E nos últimos 5 anos, 15% pagaram as multas. Ou seja, nós temos dois fatores. Primeiro, o abuso da agência em remontar as multas, né? E aqui a gente tem um exemplo muito clássico, que é a Diopsi, que todo mundo que está aqui deve ter recebido uma intimação, que no período de 2006 a 2011 foi entregue ou não entregue fora do prazo. Olha, uma semana antes a gente não conseguia passar Diopsi, por erro deles, por ineficiência deles. Porém, todo mundo recebeu a multa. E aí temos que contar também a favor dos advogados, tá? Porque ninguém pagou a multa também. Nós raramente tem um pagamento de Diopsi nesse período de 2006 a 2011. A partir daí, se entregou atraso, não tem defesa, porque recebe o momento que passar, a agência recebe a partir de 2011. Tá? Então nós temos um abuso de um lado e uma ação jurídica do outro, que gera esse percentual de recolhimento. Quer dizer, dos milhões e milhões que eles cobram, né, para fechar as contas deles, nós pagamos 20% do que é cobrado. O resto está sendo tudo discutido judicialmente.
E aí vem a receita. Então, só da agência, né, nós temos aí, não sou eu, apesar de aparecer, vocês podem ver que é mais magro, não sou eu, estou lá no filme. Não sou eu. Esteira. Tenho certeza que não. Se a gente comparar a Receita Federal com a INS, olha lá, repare no perfil, não sou eu. É Photoshop. Acho que eu seria mais escandaloso. Então vamos lá. Quando a gente parte para a informação da Receita Federal, o que nós temos? R$500 por multa se a gente não entregar várias informações. E se pagar em 30 dias era R$250. R$1.500 por declaração apresentada tem apurado o lucro real. Quer dizer, se a gente pegar a agência, a menor que tem lá é 25 mil. E 50, 80, 100 chega a multa de R$250 mil. Então, se a gente comparar com a Receita é boazinha perto da agência quando fala em multa por informação. Nós temos de apresentar declaração ou escrituração digital ou prestar esclarecimento fora do prazo estipulado, R$1.000. Tá? E essas multas, há anos, é esse valor. Tá? Só que aí vem o problema maior, que é esse aqui. São as multas punitivas, tá? Que ela varia de 75%, 150% ou até 225% do imposto devido. Que vai de 75% se o fiscal entender que foi um engano de informação, 150% se for uma sonegação ou uma elisão fiscal, ou seja, enganar o fisco com a informação, e se o fiscal achar que não gostou da gente, ele multa em 225%. Esse é a maior punição que nós temos, que é um valor não sabido. A gente só descobre esse valor o dia que o fiscal bate na porta, né? E aí a gente vai ver qual vai ser o tamanho da coisa. Um exemplo que nós temos, até o Dr. André ontem disse, até outubro de 2013, nós não tínhamos embasamento legal ou suporte jurídico para pagar PIS e COFINS com redução de base. Tá? Então, num levantamento fiscal, o PIS e COFINS pode ser levantado com base cheia e aplicado até 225%. O 75% está fora porque não foi um engano. Nós não vamos fazer uma provisão enganado. Então nós estamos no mínimo praticando uma elisão fiscal, nós estamos enganando o fisco. E esse enganando o fisco pode custar de 150 a 225 do valor devido do imposto que está sendo fiscalizado. E aí vamos a algumas novidades. Então a primeira parte era só para vocês, logicamente devem ter ciência disso, mas que está em vigor as multas, os artigos desde 2006, que monta os 4 milhões, quase 5 milhões que a gente está sujeito de multa. Então vamos começar com um assunto aqui que está gerando um certo problema no sistema. Alguns profissionais estão entrando em contato com singulares e pedindo a restituição de valores retidos na fonte, PIS, COFINS, imposto de renda. Tá? Então aqui vai um lembrete, sempre fazer compensação, nunca restituição. Nós estamos num caso que a gente acabou de falar, PIS e COFINS, o Dr. André disse ontem de PIS e COFINS. Nós estamos sujeitos a um levantamento de base cheia, nós estamos sujeitos a 225% de imposto e
Se a gente pedir uma restituição, junto com isso vem uma fiscalização, tá? E isso pode contaminar uma cidade ou uma região, porque nós temos uma delegacia da Receita Federal e nós temos os postos de atendimento na cidade. Se um fiscal vir levantar uma cidade que pediu restituição, entender que aquela unidom ela praticou no ato do pedido e ele levantar que nós não pagamos PIS e COFINS, e ele levantar e levar isso para a delegacia, isso pode contaminar uma região inteira, né? Nós tivemos problema em São José do Rio Preto. O Ginote? Onde está? O fiscal foi lá, levantou, e a partir daí começou a levantar todas as operadoras, as cooperativas, contaminando toda uma região de Rio Preto. E o que o fiscal disse é o seguinte: eu entendo que vocês têm alguma coisa que dá suporte à dedução de base, porém o delegado é novo, e ele disse o seguinte: eu preciso aumentar a arrecadação na região. Vai lá, multa, autua e manda eles entrarem para a defesa. É assim que funciona, tá? Então, entre compensação e restituição, faça a compensação, tá? Perfeitamente legal, o valor está declarado. Não se esqueçam que quando uma empresa retém um valor nosso e não recolhe, o pedido de compensação é cobrado de vocês depois. A obrigação é nossa, não é deles, tá? Então, mesmo que eles retenham, cuidado na hora da compensação para fazer a compensação do que efetivamente foi pago pelos contratantes. Oi? Oi? Nosso Estado limita a compensação só dentro do ano. Federal? Não, você tem 5 anos para fazer. Eles não deixam a gente compensar os créditos que nós temos de um ano para o próximo ano. Recorrer ao Conselho Contribuinte, porque é uma decisão de delegacia. Não? É isso que eu falo. Eles são muito autônomos. O delegado resolve o que vai ser na região dele. E se ele não aceita, ele está te devolvendo o pedido de compensação. Então você tem que entrar com recurso no Conselho de Contribuintes. Tá? Porque você tem 5 anos para compensar. Da mesma forma que está prescrito a cobrança, também está prescrito a utilização do crédito. Exatamente, essa também é o nosso entendimento. Mas sempre aquele risco que você acabou de falar, quando começa a cutucar a onça com vara curta, né? Sim, esse é um problema, né? É aquele problema. E nós temos tido em média nos últimos anos uma perda em torno de 50 a 100 mil de compensação. Então, vamos pensar assim: o que o sistema tem de problema? PIS e COFINS. Agora, a partir de outubro de 2013, nós estamos embasados, temos suporte jurídico, tranquilo para fazer a compensação e começar a pagar. Quando esse período acabar, que tiver tudo certo, de repente tem que esperar para a hora que se chamar uma fiscalização que venha mais, que tenha tudo certo para eles não autuarem nada. Senão acaba ficando mais caro o alto do que o que você tem para receber. Essa é uma análise importante que tem que fazer. A nossa preocupação é essa, exatamente. Obrigado. Gente, outra coisa, vamos falar de uma coisa meio delicada, que são as assessorias. Peçam os comprovantes dos registros dos órgãos competentes. Nós sabemos que tem alguns profissionais que estão com CVM suspenso, estão sem registro no CFC. Tá? Então, vocês estão contratando nós, assessores. Vocês precisam ter a certeza de que os profissionais que trabalham com vocês estão legalmente habilitados. Porque lá na primeira conversa, na 124, ela prevê multa para quem não tem o seu quadro de assessores, auditor, contador, advogado, atuário devidamente registrado. Tá? Então,
passando ali para vocês. Opa. Auditoria. Consulte o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, /registro, /CNAE. CNAE é Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. É só colocar o nome que vai aparecer se tem ou não. Portanto, é um pedido que eu faço a vocês. Tenham atenção na parte de auditoria, que nós sabemos de singulares que estão aqui e têm seus auditores com problema. Na contabilidade, CRC /consulta profissionais. E o jurídico, que é mais difícil, que é a parte de OAB. Portanto, eu acho que é obrigação de vocês solicitarem os devidos registros para ver se está legalmente, até para evitar uma multa que, da parte econômica e financeira, de responsabilidade de vocês, a agência tem uma listinha que monta R$ 1.020.000 de multa. Vamos falar um pouco de coisa boa. Suporte de geração do e-social. De novo, está sendo prorrogado o e-social. O que é o e-social? É aquele que vai substituir a DIRF, a Folha, a GFIP, todas as informações de rendimentos de cooperados, empregados e prestadores de serviço, que eram para entrar em vigor em 2014, em janeiro, foi prorrogado para junho, foi prorrogado para outubro e agora tem um cronograma estimado, tá, da Receita, que diz que a publicação do layout, o manual que eles vão fazer ainda entre julho e agosto de 2014. Já foi, não saiu, tá? Esse era o último cronograma. O ambiente de teste, dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. Se não saiu nem o layout de junho, imaginamos nós que a disponibilidade pelo web service também não vai sair, mas a lei está aí. E o ambiente para conexão, a disponibilidade inicial entre julho e setembro de 2015. Isso aqui é um problema que a gente vai ter na parte cadastral. Nós vamos ter que ter todas as informações dos nossos cooperados, dos nossos funcionários, dos nossos prestadores de serviço. Todos, do jardineiro ao auditor odontológico, passando por todas as categorias. Tudo, tá? Então, é hora de a gente começar, apesar que a gente já sabe que vai prorrogar de novo, mas a gente tem que atualizar cadastro. Aqui um pedido até da auditoria, outra coisa que a gente precisa acertar, chama-se cotas. Tá? Vamos fazer um trabalho na Singular de acertarem as cotas dos cooperados individualizadas. Acertar livro de matrícula ou ficha de matrícula, tá? Então, é outra coisa que pode começar, que a hora que pedir, a gente não vai ter. Oi? Oi? Claro. Minutinho só, vai levar o microfone. Marinho, sobre a questão do COPAS, aí você falou, a parte do capital social está previsto aí pela norma do CFC, que vai tirar do patrimônio líquido lá em 2016. Como é que está isso? Tem alguma coisa, professor? A transferência das cotas do patrimônio para o passivo circulante, para vocês entenderem, é assim: hoje, quando entra um cooperado, as cotas dele faz parte do patrimônio líquido, tá? A nova regra da contabilidade internacional diz o quê? Que essa cota do cooperado não é patrimônio, é uma dívida da empresa.
que na realidade é, porque se todo mundo sair, a empresa tem que pagar. Então, que patrimônio é esse que eu tenho, que eu devo? Tá? Então, nós estamos vivendo um momento transitório da contabilidade e a aprovação das normas internacionais. Só que aí tem umas questões que vão ter que ser mudadas, principalmente na agência. Porque quando a agência formula os seus índices, ela tem muita, a margem de solvência, por exemplo, é em cima do PL, o patrimônio líquido, que são as cotas, os fundos e as reservas. Quando a gente tira isso de dentro do patrimônio líquido, não sobra nada. Literalmente pode não sobrar nada. E como que a gente vai constituir uma margem se a gente não tem patrimônio? Por outro lado, quando a gente pega o índice de liquidez, a gente divide ativo circulante por passivo circulante. Aí as cotas, que era patrimônio, virou dívida. Então a gente não vai ter índice também. Então, o que a gente espera é as novas regras também da agência. Como é que ela vai analisar os índices econômicos e financeiros de uma operadora? Imagine vocês as cotas de uma grande Unimed. Não vai sobrar nada. Mas a Brasil e a OCDE tem alguma coisa para nortear a gente? Não? Olha, isso já era para ter entrado em vigor em 2014. É isso que acontece, Clóvis. Mudar uma coisa principal, você tem que mudar as acessórias também. Então não basta essa mudança, desde que seja conveniente e se formule alguma coisa razoável, aonde os meus fundos e as minhas reservas vão ser o suficiente, né, e aceitar criar um índice novo, a gente pode fazer. Simplesmente tirar do patrimônio, jogar no circulante, no passivo como dívida e manter os níveis, ninguém vai ter índice para nada. Tá? E isso muda todo o mercado econômico, financeiro, análise bancária, análise de crédito, tudo. Ainda vai ter muita mudança, a gente não tem ainda tudo que vai mudar, mas a agência vai ter que se pronunciar. Se vai começar em 2015, ela vai ter que se pronunciar com novos índices, né, de análise. Foi isso? Ok. Vai. Vamos lá, Peona. Bom, como todos sabem, a parte odontológica da Peona é uma conta injusta, né? A parte de Peona seria a responsabilidade que eu tenho daquilo que eu recebi, já como mensalidade, e o que eu tenho que cobrir para pagar isso. Então, vou pedir licença aqui para o Neodonto de Campinas, pegar um exemplo assim que é meio absurdo. E a Peona de Campinas passa de 5 milhões de reais. Uma folha de produção de 4. O que eu tenho de provisão de evento ocorrido e não avisado que dê 5 milhões de reais? E isso proporcionalmente às outras operadoras, a gente também é abusivo o valor. Então, nós tivemos não só o Neodonto Brasil, mas como todo o segmento odontológico cobrou muito isso da agência. Tivemos 2 reuniões na agência com a parte dos atuários e foi solicitado então um recálculo disso. Vamos conhecer o mercado. Então foi pedido para nós que as Uniodontos se juntassem e fizessem a informação o que ela tem de Peona e como que a gente calcula isso. Data de ocorrência e data de aviso. Data de ocorrência para a agência é o que? Eu fiz um procedimento hoje, de um orçamento de 10 procedimentos, eu tenho que avisar esse procedimento que eu terminei hoje. Isso é data de ocorrência. Temos suporte e condições para fazer isso? Não. Ninguém tem. Então, o que foi convencionado para a gente chegar num valor
que é o que eles chamam de cauda, né? O que eu tenho de cauda, ou rabo, né? Ou o nome que quiser dar, entendeu? Qual é o tamanho do cacete para trás? É a data do aviso, certo? O que é data do aviso? Vocês lembram lá atrás que nós fizemos uma contratação para aprovação da RN 71, aonde dizia que a data de aviso é o momento da cobrança. Ela está em vigor até hoje. Então, data de aviso é momento de cobrança, quando o operador chega lá e me dá o orçamento para receber. A data da ocorrência é quando terminou o orçamento. Tá? Então, por isso da interrogação. O que é exatamente a gente não consegue fazer. Que é procedimento por procedimento na data da conclusão daquilo. Então ficou convencionado aquilo para que a gente chegasse no valor. O que foi feito? Um seminário na Uniodonto do Brasil, né, com os programadores, para a gente chegar numa padrão de informação para a gente mandar para a agência. E fechamos isso com os ofícios que todo mundo recebeu. O que nós achamos depois do seminário? Foram tiradas todas as dúvidas, é gerado um arquivo, tá? E esse arquivo mandado para a INS para análise, para chegar à conclusão de quanto é ou quanto provável será a perona nossa. Então, quais os problemas que a gente encontrou? Data de ocorrência e aviso online. Nós tivemos essa informação no seminário, tá? Então, a data de aviso, acaba o orçamento, já é comunicado a singular que acabou, já é contabilizado, ou seja, avisado, online. Eu desconheço, mas foi uma das coisas que foi colocada. Se eu tenho isso, eu não tenho rabo. Como é que eu fechei o orçamento hoje, acabei hoje, contratei hoje, mandei hoje, já mandei para a contabilidade? Espero um dia ver isso. Eu acho que eu não vou ver. Entendeu? Mas, tá. A segunda coisa, a mesma data. Data de término e data de aviso. Isso é usado. Por que tem essa coincidência? Porque dá baixa, o dentista dá baixa no orçamento, registra na operadora quando entrega o orçamento e já dá data de aviso, ou seja, já põe para pagar. Isso é o outro. Ocorrência com mais de 12 meses, algumas 24 meses. Ora, se eu estou recebendo uma data de aviso hoje, nós não temos uma regra que diz que o orçamento só pode ser cobrado em 6 meses, que depois disso não tem. Várias, eu analisei vários arquivos que foi para a agência, e tem operadora com 24 meses de ocorrência para trás. Quer dizer, avisando hoje, um orçamento de 12. Entendeu? Então isso foi um conserto que a gente fez e pediu para eliminar essas coisas. Tá? E ali, aviso antes da ocorrência. Ou seja, eu morri antes de nascer. Como é que eu posso avisar se eu não morreu ainda? Tá? Então esse foi um grande desafio, né, para o sistema, e que no fim a gente conseguiu, analisou bastante, falou bastante até chegar a efetiva informação, o envio para a agência. Alguns até questionamos os programas, se estava certo, se estava entendendo o que estava acontecendo, mas isso aqui gerou um trabalho. Essas informações já estão na agência e esperamos que aconteça isso. Então, usando aqui as palavras do André, notícia boa. Para as operadoras com mais de 20 mil, pelas contas que a gente fez, a gente não é atuário, né, mas a gente concluiu através de cálculo que haverá uma redução de 40% a 60% do valor depositado e da provisão. Ou seja,
a provisão, que era uma despesa, que foi durante 5 anos, vai retornar para o Neodonto com uma receita e haverá uma desvinculação do depósito. Tá? Isso é o que espera. Na primeira reunião que nós tivemos lá, que eu tive com o Zé lá na INS, eles já falavam em 50% de redução, com uma condição, que não aceitaria mais nota técnica de atuário. Ou seja, entendemos que vai chegar nessa conta e dessa conta não vai ter muito o que discutir, vai ser imposto. E a notícia ruim, não é só boa. Vamos lá. Para as operadoras com menos de 20 mil, provisão e depósito vinculado. Lembram da provisão de risco? Quando entrou a provisão de risco, ela foi para todo mundo. Que houve uma grande reclamação dos pequenos, dos diversos setores, e que eles acabaram tirando e transformando em PO, quer dizer, cancelou um, criou outro. E aí foi só para as grandes. E nós sabemos que todo o depósito das agências reguladoras são lastreados por títulos públicos, sem data de pagamento. Mesmo porque tudo que está lá, a gente só vai tirar se a gente quebrar. Ele é só uma garantia. E que o governo usa para fechar as contas deles também. É um empréstimo de longo prazo, sem data prevista para devolver para o investidor, que somos nós. Certo? Vocês acham que eles vão pegar o dinheiro que está lá, devolver metade para as grandes e vai ficar por isso? Não vai. Eles também já sinalizaram que as pequenas vão ter os mesmos tratamentos que a grande, respeitando proporcionalmente o seu tamanho. Essas foram palavras que nós ouvimos na agência com o Zé. Então isso vem até o fim do ano, né? Pela correria que eles fizeram, né? A pressa de pegar essas informações, nós vamos ter provavelmente novidades até o fim do ano. Alguma dúvida? Olha, o Zé está fazendo uma pergunta seguinte: se realmente acontecer isso, haverá prazo de constituição para as pequenas? Já foi dado o prazo de 5 anos, que nós, 6 anos, né, que a gente montou a PEONA. Eu entendo que haverá prazo, mas a princípio eu acho que vem de uma vez, porque eles sempre falaram, a operadora tem que ser forte, então tem que ter suas reservas, mesmo que não sejam obrigatórias. Então, com esse mesmo que não seja obrigatório, editado lá uma RN, uma IN, a gente vai ter que cumprir. Tá? Acredito que vai haver um prazo de constituição, um período de transição para constituir esses valores as menores. Mas, como nós estamos em fim de ano, sobras eventuais, né, de repente vale a pena segurar para provisões futuras. Ok? Dúvidas? Nada, por favor? Então, oi. Tá. Bom, então era isso que a gente tinha para mostrar. Essa é uma situação que a gente se vê e acha que está ruim, mas garanto para vocês que pode piorar. Tá? Infelizmente, para ajudar não tem ninguém, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. E aqui talvez